Senhoras e senhores, autoridades presentes, bom dia. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem o prazer de recebê-los para a cerimônia comemorativa aos 60 anos de criação do curso de Serviço Social. Primeiro curso de nível superior do Estado, criado inicialmente como Escola de Serviço Social em 2 de junho de 1945, tendo como fundadores Donivaldo Monte e o ex-governador senhor Aloísio Alves. O curso de Serviço Social foi reconhecido como de nível superior através do decreto número 40.066, de 4 de outubro de 1956. A Escola de Serviço Social agregou-se à Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1958 e federalizou-se através do Decreto-Lei número 997, de 21 de outubro de 1969. Neste momento, assistiremos à apresentação artística do coral O Madrigal, da Escola de Música da UFRN.
Para compor a mesa, convidamos professor José Ivonildo do Rego, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Reverendíssimo Dom Nivaldo Monte, bispo emérito da Arquidiocese de Natal. Professora Maria Arlete Duarte de Araújo, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN, representando os demais diretores de centros. Professora Ilza Araújo Leão de Andrade, pró-reitora de extensão da UFRN, representando os demais pró-reitores. Bom dia a todos. Com enorme satisfação que após esta bela e sempre surpreendente apresentação do nosso madrigal, declaro aberta a sessão solene comemorativa aos 60 anos do curso de Serviço Social. Bom dia a todas e a todos, companheiras e companheiros, né, de luta, né, à mesa, ao magnífico reitor, ao Dom Nivaldo Monte, né, o ex-ministro Luiz Alves, que não pôde se encontrar aqui presente, e a todos e a todas que contribuíram para que nós chegássemos à maturidade dos 60 anos do curso de Serviço Social. Eu gostaria aqui de deixar muito claro que eu considero maturidade 60 anos, no sentido de que hoje aqui nós, mesmo tendo divergências políticas, históricas, temos maturidade para nos reunirmos e nos homenagearmos reciprocamente. Para mim, esse momento é um momento de reflexão, mas acima de tudo, de compreensão de que você constrói um departamento, você constrói um curso e, por que não dizer, uma universidade e uma sociedade com as divergências, com a firmeza e, sobretudo, com o respeito a essas divergências. E é nesse sentido que aqui, hoje, todos os professores do curso de Serviço Social e da Escola de Serviço Social, em princípio, são homenageados. Nós chamaremos para esta solenidade os que estão presentes, irão receber uma singela homenagem, mas todos os que contribuíram sintam-se e transmitam, os que estão aqui presentes, sintam-se homenageados e reconhecidos, porque com certeza foi um trabalho coletivo, foi uma construção de muita luta, onde algumas pessoas foram decisivas e estão aqui, poucas delas nós pudemos reunir, mas gostaríamos de registrar especialmente
Donivaldo Monte, reconhecida. Sem a sua participação, Donivaldo, certamente não estaríamos aqui hoje, nesse dia, comemorando os 60 anos do Serviço Social no Rio Grande do Norte. O ex-ministro Aloysio Alves, que deu uma contribuição na fundação, na regulamentação da profissão e deu uma contribuição também no reconhecimento do curso, que dispensa elencar a contribuição de Donivaldo, no sentido de não só da fundação, mas de toda a sua trajetória ser dedicada à construção, né, da assistência às populações excluídas no nosso Estado e, como expressão máxima, né, desse processo, a ideia e a luta para tornar uma profissão, tornar uma atividade especializada e resposta do Estado, que foi a criação, que significou a criação da Escola de Serviço Social. Além de Donivaldo e de Aloysio, nós, em nome, inclusive, de todos os que fizeram a escola e o Departamento de Serviço Social, nós não podemos deixar de registrar e aqui aplaudir de pé a professora Maria das Dores Costa, aqui presente na nossa mesa. Conhecida e reconhecida pela sua decisiva, destemida, ousada luta pela federalização da escola, né? Mas é uma pessoa que tem uma trajetória para além do serviço social no âmbito da universidade e da nossa sociedade. São inúmeras os professores, né? Os colaboradores, os participantes que colaboraram na construção da escola. Eu poderia elencar aqui vários que foram professores memoráveis. A professora Justina Iva, foi inclusive presidente da Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social. A professora Maria Lúcia Santos. A professora Lúcia Fonseca. A querida Maria Pepita de Vasconcelos. A professora Denise, que permanece então são inúmeros. Eu aqui sou suspeita porque a maioria deles foram meus professores e eu tenho certeza que cada um dos aqui presentes gostariam de estar aqui para citar os nomes. Eu apenas elenquei alguns, né? Inclusive alguns que tiveram que, por força das reformas ao longo dos últimos 20 anos, tiveram que se aposentar precocemente, mas continuam dando sua contribuição à sociedade. Então, para não me alongar, convido a todos aqui presentes a continuar fazendo as homenagens no dia a dia, que não seja só o dia de hoje que a gente esteja se confraternizando, mas que nós construamos um respeito recíproco a essas pessoas que construíram e, por que não dizer, inclusive os atuais professores do departamento. Eu queria fazer um agradecimento ao atual corpo docente e aos funcionários do Departamento de Serviço Social da UFRN. Então, muito obrigada e vamos à festa. O Departamento de Serviço Social, reconhecendo os relevantes serviços e contribuições para a construção do curso, presta sua homenagem especial àqueles que contribuíram para a fundação, consolidação e reconhecimento do curso de Serviço Social. Neste momento, fazemos homenagem especial a Donivaldo Monte, bispo emérito da Arquidiocese de Natal, senhor Aloysio Alves, ex-ministro de Estado, e a professora Maria das Dores Costa. Convidamos o professor José Ivonildo do Rego, magnífico reitor da UFRN, para fazer a entrega dos diplomas. Gostaria de ler o diploma referente a Donivaldo. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Serviço Social. Homenagem a Donivaldo Monte. Em reconhecimento pela sua grandiosa e fundamental contribuição para a fundação da Escola de Serviço Social e construção da história do curso de Serviço Social
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2 de junho de 2005. Minha cara amiga Maria das Dores Costa, em reconhecimento pela sua grandiosa e fundamental contribuição na construção da história da Escola de Serviço Social e principalmente do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, marcada pelo esforço, ousadia, honestidade, competência e compromisso ético-político na condução das atividades acadêmicas e administrativas. Mais que reconhecimento, apresentamos nosso eterno agradecimento. Natal, 2 de junho de 2005, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Serviço Social. Ainda tem mais. Ah, é? Tá lindo. Antes da professora Arlete dar continuidade às homenagens, eu gostaria também de registrar a homenagem que está sendo feita ao ex-ministro e ex-governador Aloysio Alves. Ele é um dos 3 homenageados e certamente por alguns outros problemas não pôde comparecer, mas será encaminhado o diploma para conhecimento do ministro. Eu vou ler o diploma de homenagem ao ministro Aloysio Alves. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Serviço Social. Homenagem a Aloysio Alves. Em reconhecimento pela sua grandiosa e fundamental contribuição para a fundação e consolidação da Escola de Serviço Social, destacando-se o processo de reconhecimento do curso em nível superior, sua federalização associada à construção da história do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da regulamentação da profissão do assistente social. Natal, 2 de junho de 2005. Então, será encaminhado a encerramento do seu ministro e ex-governador Aloysio Alves. Continuando com as homenagens, convidamos a professora Maria Arlete Duarte, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN, professora Maria Dalva Horácio da Costa, chefe do Departamento de Serviço Social, e o professor Fernando Gomes Teixeira, vice-coordenador do curso de Serviço Social, para fazer a entrega dos diplomas aos homenageados a seguir. Chefes e vice-chefes e coordenadores de curso, diretores da escola, em reconhecimento pela sua grandiosa e honrosa contribuição na construção da história do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, marcada pelo esforço em compartilhar qualidade científica e compromisso ético-político na condução das atividades acadêmicas e administrativas. Carmélia Lopes Martins, Denise Câmara de Carvalho, Domício Rosendo da Silva Filho, Fernando Gomes Teixeira, Francisca Bernardo de Souza, Iris Maria de Oliveira, Joana Darque Cabral de Azevedo, Justina Iva de Araújo Silva, Maria Célia Correia Nicolau, dando continuidade às homenagens, convidamos a professora Maria Lúcia da Fonseca,
Lúcia Santos Ferreira da Silva, Maria Pepita Vasconcelos de Andrade, Márcia Maria de Sá Rocha, Maria Pepita Vasconcelos de Andrade, Rita de Lourdes de Lima, Otomar Lopes Cardoso, representado por Otomar Lopes Cardoso Júnior, Francisca Fátima de Farias, Irmã Lúcia Maria de Lígia de Souza Montenegro, Maria de Fátima de Farias, Maria Ilimar Diógenes Bezerra, Marlene de Moraes Falcão, Safira Bezerra Amã, Severina Garcia de Araújo, Maria das Dores Costa, homenagem aos professores. Em reconhecimento pela sua valiosa contribuição na construção da história do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, marcada pelo esforço em compartilhar qualidade científica e compromisso ético-político na condução das atividades acadêmicas. Francisca de Assis Pereira da Silva. Para homenagear as secretárias, em reconhecimento pela sua grandiosa e fundamental contribuição na construção da história do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, marcada pelo esforço em assegurar serviços com qualidade, agilidade e presteza no desempenho das atividades administrativas. Lindinalva Bezerra Nogueira. Maria Naide da Silva Sena. Maria de Fátima Cardoso. Ivaneide Hermínio.
Convidamos agora a professora Ilza Araújo de Leão Andrade, pró-reitora de extensão da UFRN, para a sua homenagem. Bem, bom dia a todos. Não estava previsto que eu viesse a esse microfone, mas como a minha geração na história da escola foi uma geração que quebrava as regras e um pouco os procedimentos usuais, eu resolvi ocupar esse microfone para falar como ex-aluna. Sou de uma geração que completou 30 anos de formada. Então, se a escola completa hoje 60, nós somos da turma, né, que viveu um momento importante da transição, uma virada importante da história dessa trajetória do serviço social na universidade. E, como geração que fez parte desse rompimento, né, de virada de página, de rompimento com uma etapa anterior, foi uma geração tanto quanto incompreendida pela sua rebeldia. Né? Fomos alunos em plena ditadura militar e acreditávamos que deveríamos fazer alguma coisa para nos sentir vivas. Somos parte começamos o curso bebendo um pouco da influência de 68, né? E quando chegamos na escola, em 1970, vimos imbuídos de também contribuir para a história daquele momento. E a nossa contribuição foi cheia de percalços e muitas coisas interessantes aconteceram, que eu resolvi vir aqui dar esse depoimento até para vocês, alunos, entenderem um pouco como foi difícil romper barreiras, né? Vivendo esse momento difícil da história brasileira, por exemplo, nós lutamos ferrenhamente para manter o nome do nosso diretório, que era Diretório Dom Helder Câmara. E naquele momento havia uma certa intolerância por parte da própria estrutura da universidade com a manutenção do nome de Dom Helder. E eu me lembro muito bem da história da inauguração da sede do diretório, ali atrás do prédio antigo da escola, e de como as autoridades ali presentes se sentiram incomodadas com o nome de Dom Helder. Isso foi muito marcante para a nossa geração, que se rebelou contra aquele ato de inauguração, onde tudo valia, menos o nome mais importante. Né? Naquele momento era um momento de transição também do serviço social. Quantas vezes nós ouvimos Dourinha falar da reconceitualização do serviço social e a gente tinha que absorver aquela bibliografia que ainda vinda em espanhol, né, da reconceitualização do serviço social, mas nós queríamos reconceitualizar também e redefinir também a própria escola. E isso provocava fazia com que a gente parecesse irreverente e rebelde demais. A nossa geração, por exemplo, levou a escola a participar pela primeira vez dos Jogos Universitários. Né? Montamos um time, e para vocês terem uma ideia, minha gente, depois de um jogo acalorado, quando nós entramos na faculdade para comemorar a vitória, a diretora me chamou para a sua sala e disse que eu me retirasse da escola porque eu estava de roupa indevida. Porque eu estava de short, porque eu tinha vindo jogar. Eu tinha vindo do jogo. Então, fui chamada a me retirar do recinto da escola, porque eu estava de roupa não apropriada para a seriedade daquela casa. Fui também protagonista talvez a campanha política para a eleição do diretório mais acalorada que a história da escola já conheceu. Erasmo Costa Andrade era nosso colega, Erasmo pintou. E Erasmo produziu, então, um material de divulgação que até hoje eu digo a ele que era fantástico, né? Ele pintou a história da escola, ele fez caricatura de todo mundo, a gente colocou aqui, encheu a escola de cartazes irreverentes, questionando, né, um pouco a estrutura pesada que estava ali. E foi interessante, porque a eleição terminou em empate.
né? A eleição terminou em empate e eu perdi a eleição porque era jovem. A mais velha tinha prioridade. Então, pouco, minha gente. A rebeldia daquela turma era tão grande que nós fomos quase consideradas pessoas não gratas, né? E na solenidade de formatura, muitos que faziam a direção da casa não compareceram, como uma forma de um pouco mostrar a sua posição em relação a tudo que a gente representava. Na verdade, a gente queria representar o novo. A gente queria também reconceitualizar a escola. E isso, muitas vezes, não era tão compreendido. Então, hoje é assim, com uma emoção muito grande. Eu não fico nervosa para falar, mas hoje eu estou nervosa para falar. Que eu estou aqui um pouco para dar esse testemunho de ex-aluna. E como esse foi um momento muito marcante na vida de todos nós, todos que fizeram aquela turma, alguns, inclusive, professores hoje da escola, né, eu gostaria aqui, não em nome da minha turma, porque infelizmente não foi a minha turma, mas aproveitando da minha condição de pró-reitora hoje da universidade, de prestar uma homenagem à história da escola, com a doação de um painel bonito que o ano passado a gente confeccionou para pensar um pouco a memória da instituição. Eu gostaria que esse painel fosse colocado ali na frente. É um painel que retrata um pouco a história da nossa escola, os seus primeiros momentos, e é dessa forma que eu quero homenagear e parabenizar essa história, esses 60 anos da instituição. Registramos a presença da senhora Justina Iva de Araújo, secretária municipal de Educação, homenageada. Professor Antônio Cabral, pró-reitor de graduação da UFRN. Professor Marciano Furucava, secretário de Assuntos Educacionais da UFRN. Professora Lúcia Fonseca, coordenadora do curso de Serviço Social da FASEX, professores e alunos da UFRN. Com a palavra, a professora Maria Arlete Duarte de Araújo, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN. Professor José Ivanildo Rego, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em nome de quem saúdo as demais autoridades da mesa, professores aqui presentes, alunos, servidores, senhoras e senhores. É com enorme satisfação que participo dessa sessão solene de comemoração aos 60 anos de criação da Escola de Serviço Social, primeira unidade de nível superior no Estado, escola que continuou a fazer história, ao participar do esforço de criação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1958, quando foi agregada esta nova unidade de ensino superior. A partir de 74, através da Resolução 02/74 Consune, de 4 de fevereiro de 1974, a escola foi transformada em Departamento de Serviço Social e curso de Serviço Social. Mudou o arranjo organizacional. Não mudaram os ideais e as preocupações com as questões sociais. Muito pelo contrário. A complexação da sociedade, novas demandas foram sendo apresentadas e novas respostas foram sendo formuladas. Atenta a este processo, foi criado o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social para atender a demanda de formação docente e de pesquisadores desejosos de aprofundar o exame nas temáticas trabalho e proteção social, questão social, políticas públicas e poder local, relações sociais e sociabilidade e exclusão social, saúde e cidadania. Este esforço traz, sem dúvidas, um aporte teórico importante para a compreensão dos enormes problemas sociais e mostra principalmente que os profissionais que hoje são responsáveis pela condução do projeto acadêmico, seja no departamento, no curso ou no programa de pós-graduação, estão atentos às profundas modificações da sociedade e às exigências impostas à universidade. Quero parabenizar a chefia do Departamento de Serviço Social e todos os professores, alunos e servidores que continuam a escrever a história do serviço social pela iniciativa da comemoração.
Em primeiro lugar, porque a comemoração permite viabilizar o encontro de todos os que contribuíram para a construção do serviço social. E por que o encontro é importante? Porque o encontro é o espaço onde se reconhece o outro. Reconhecer o outro é descobrir afinidades, interesses comuns. Reconhecer o outro é encontrar o fio da meada em nosso processo de construção da identidade. E a identidade é o que nos fortalece na luta cotidiana para reafirmar valores e crenças, ingredientes necessários para a trama de relações que se desencadeiam para a constituição da identidade profissional na trajetória de vida. Em segundo lugar, a comemoração é a expressão do reconhecimento do trabalho realizado. O Departamento de Serviço Social, o curso de Serviço Social e o programa de pós-graduação em Serviço Social são hoje resultantes das opções feitas no passado. Assim, em data tão importante, se faz necessário valorizar o trabalho daqueles que teceram as articulações, definiram projetos, construíram alicerces, venceram dificuldades e estiveram, às vezes, à frente do seu tempo. Em terceiro lugar, porque a comemoração fortalece o sentido de unidade dos que têm a responsabilidade de conduzir em diferentes níveis as ações acadêmicas. Fortalecer a unidade, a ideia de conjunto, é, portanto, fundamental para a consolidação de um projeto político-pedagógico forte no interior da instituição. Em quarto lugar, comemorar é celebrar a vida. Comemorar é colocar no centro de nossas atenções outra razão para a nossa existência. O prazer de celebrar o encontro, o prazer de reconhecer a importância de momentos de alegria em nossa existência. O cotidiano, com exigências infinitas de publicações, de avaliações, de salário curto e muitas demandas, de busca de identidade profissional, de competitividade, de afirmação intelectual, nos coloca no centro da situação tão bem descrita por Paulinho da Viola em sua bela música Sinal Fechado. Dito de outro modo, nunca há tempo para nada. Não há tempo para os amigos, para as novas descobertas, para a relação desinteressada, para os momentos descontraídos. Afinal, por mais que possamos ter um sentimento de pertencimento com a instituição, em alguns momentos ela também contribui com as suas normas e exigências para aumentar os níveis de estresse em nossa vida e nos trazer muitas inquietudes. Assim, momentos de comemoração são momentos importantes, momentos em que forjamos a nossa identidade e através dos quais usufruímos uma sensação de bem-estar e de prazer. Penso que estas razões estão entre as muitas que decidiram pela comemoração. Comemoração que, como diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, ao qual se vincula o curso, o programa de pós-graduação e o Departamento de Serviço Social, quero me associar. Estou alegre com a festa que começamos a vivenciar. O acolhimento da ideia por todos que aqui se encontram é a demonstração de que a ideia do encontro encontrou ressonância entre as pessoas. Estou alegre em resgatar um pouco a história daqueles que confundiram a sua própria trajetória com a trajetória da Escola de Serviço Social e, mais tarde, com a trajetória da UFRN. Ao concluir, quero agradecer a presença de todos que prestigiam esta solenidade e manifestar agradecimentos muito especiais a todos os que fizeram e fazem a história do serviço social. E, de forma muito particular, quero parabenizar a nossa chefe de departamento, a professora Dalva, no seu aniversário, dia 2 de junho, desejar muitos anos de vida, que ela tenha vida longa, que continue sendo a pessoa combativa, aguerrida que é, não é, e disposta a novos enfrentamentos. Com certeza, ela não faltará nesta tarefa. Meus parabéns, que ela tenha vida longa.
Continuando as homenagens, nós temos ainda 2 homenagens a serem prestadas pelo Departamento de Serviço Social. A primeira é a professora Maria Arlete Duarte de Araújo, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Em reconhecimento pela sua grandiosa e honrosa contribuição na construção da história do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, marcada pelo esforço em compatibilizar qualidade científica e compromisso ético-político na condução das atividades acadêmicas e administrativas. Natal, 2 de junho de 2005. A segunda homenageada é a professora Ilza Araújo Leão de Andrade, que foi aluna do curso de Serviço Social e a nossa pró-reitora de extensão. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Serviço Social. Em reconhecimento pela sua valiosa contribuição na construção da história do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, marcada pelo esforço em compatibilizar a qualidade científica e compromisso ético na condução das atividades acadêmicas. Natal, 2 de junho de 2005. E agora, com a palavra, a professora Maria das Dores Costa. Bom dia para todos. Donivaldo, preferentemente pela idade e pela presença histórica no ato. Meu amigo Ivonildo, demais componentes da mesa, Dalva no seu aniversário muito especial, coincidindo com esses 60 da escola, meus companheiros, minhas companheiras. Na verdade, eu estou muito emocionada. Eu não esperava isso tudo. Eu esperava alguma coisa, mas não isso tudo. E isso, na verdade, eu pedi para entrar na fala, como o Ilza pediu para entrar na fala, para entrar na dança. E a gente se sente, é usual numa fala dizer muito gratificada. É uma palavra meio usual e banalizada, mas é o que a gente se sente, é gratificada. Em que sentido? Porque eu aqui me vi e me repassei e me senti como testemunha, como tijolo, como construtora, como operária de uma história. Muitos de nós chegamos a isso, e vocês da juventude estão iniciando o processo da construção de vocês. Na verdade, eu sei que a homenagem maior que aqui se me presta é pela coragem, pela ousadia, que de fato foi, de tentar a federalização da escola. E no momento em que eu fui convidada, houve um incidente muito interessante. Eu me formei em 63, em 65 havia a mudança, naquele tempo era mudança, diretora, a escola, o bispo convidava. Aí eu trabalhava no SESC, uma colega falou para mim, disse: ei, Dorinha, sabe, vai mudar a diretora da Escola de Serviço Social, você não vai querer sair, não? Eu disse: não, agora não, Leonor, daqui uns tempos. Não demorou uma semana, eu fui convidada. Quer dizer, eu sabia que um dia eu ia ser, como eu vou ser ainda presidente da OAB, vocês vão ver isso, entende? Aí o Donivaldo me convidou e eu fiquei muito honrada, mesmo assim ainda pedi para pensar, mas para pensar, para dizer o fundamental. Eu aceito, na condição de que eu invista todas as minhas balas na federalização da Escola de Serviço Social. Ele disse: acho que ele não acreditou. Não, está ouvindo bem? Não acreditou, mas imagine vocês que isso foi a minha grande luta naquele momento.
E foi um momento difícil de dirigir a escola. Por quê? Porque a escola tinha um lado profundamente confessional, muito confessional, porque toda a história das escolas de serviço social foi muito ligada. Tem até um detalhe, num congresso, no primeiro congresso que eu fui regional, que só tinha freira diretora de escola, e eu fumava muito. Então, uma freirinha falou para mim, falou, Donivaldo lhe convidou para ser diretora. Eu disse, foi. E ele sabia que você fumava? Eu disse, olha, ele me convidou, não foi por causa do meu cigarro, deve ter sido por outra coisa. E essas coisas assim, que você veja como era marcada. Por outro lado, o momento da ditadura. Foi muito difícil, veja onde nós estávamos metidos e como foi difícil para mim, porque enquanto diretora, que passei 10 anos e 6 meses, foi tempo, viu? E hoje eu sou contra a recondução de qualquer coisa, porque é uma apropriação muito grande, a reeleição é apropriação, a pessoa já fica dona da casa dos pensamentos mais ocultos daquilo que dirige. Então, ali dentro eu sabia, e alguns eu identificava que existia estudante espia, professor espia, sabem o que é espia, vocês? E funcionário espia, agente de informação da ditadura. Isso estava todo, eu sabia, tinha nas 3 categorias. Então era muito difícil para mim, e eu sou uma pessoa muito espontânea para dizer. Para dizer as coisas e não temer. O momento da federalização da escola foi um momento assim em que houve uma provocação, inclusive da parte da diretora. Como a parte da diretora? A diretora chamou a tesoureira e disse, faça as contas aí de tal maneira de que nós não temos um tostão para pagar nem água nem luz. E assim ela fez. Convocamos uma reunião da congregação. A congregação decidiu que era fechar a escola. Naquele tempo, estava presente e é testemunha, que era presidente diretório, era a Justina Iva. Nós fizemos uma greve, e fechamos a escola. E até sequestramos o Martinho da Vila. Viu? Para cantar A Escola é Particular, que Paulo Macedo ficou louco sem saber onde ele andava, mas nós fomos lá sequestrar Martinho da Vila. Pois bem, o que eu estou querendo dizer é que foi difícil, e eu quero dizer que para Ilzinha, que eu me reconceituei. O serviço social se reconceituou e continua neste processo, e eu também. Me imagine com uma pressão de um lado de uma igreja, e eu não tinha nada dessa confessionalidade, eu era uma pessoa sempre muito leiga, e do outro, o militar. Então eu não sabia que se uma hora eu virava para a igreja, o que eu fazia, entendeu? Foi muito difícil a chegar ao ponto de dizer que ela estava mal vestida. Entendeu? Foi eu a diretora, que ela não quis, por gentileza, dizer. Foi essa mulher brava aqui, que mandou ela se vestir de compostura. É incrível, eu acho isso incrível, gente. Incrível! Hoje eu estou estudando de Direito, feliz muito da vida. E dizer a vocês que não estou arrependida porque fiz serviço social, pelo contrário. Eu hoje é que vejo a grandeza, a abrangência e a magnitude dessa profissão. Entendeu? Hoje. Eu nem sei se eu via tanto naquele tempo. Você veja como a gente cresce. A grandeza, olha, o papel cidadão, o papel político que nós temos numa sociedade corrupta como essa, é muito grande. É muito importante.
Eu acho que direito também é. E eu estou lá, minha guerra está lá dentro, com aqueles advogados, com aquele juiz, com aquele todo, né? Para dizer, já essa semana virei para um, disse, vocês têm um rei na barriga. Vocês parem com isso. Não é assim. Entende? Mas a grandeza eu estou encontrando aqui. E eu só estou me encontrando mais para ser uma advogada. Sabe por quê? Pelo lastro que eu tive, que eu adquiri, que eu amealhei e que eu construí na Escola de Serviço Social e como assistente social. Muito obrigada. Convidamos o reverendíssimo Donivaldo Monte, bispo emérito da Arquidiocese de Natal, para o seu pronunciamento. Primeiramente, dizer da minha alegria de poder, aos 87 anos, quase 88, poder estar aqui neste ambiente tão alegre, tão feliz. O que mais me agradou em tudo isso foi o sentido de família que eu encontrei aqui no meio de vocês. Parece-me que aquela alma que alimentava o espírito de idealismo da Escola de Serviço Social, naqueles tempos heróicos, porque para nós mais velhos é que sabemos as dificuldades enormes psicológicas, sociais, econômicas, para termos uma faculdade de curso superior em Natal. Para quem não sabem, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte nasceu nos dos salões de aula da Escola de Serviço Social. Primeira reunião para a fundação da universidade veio aqui. E eu tenho a felicidade e alegria de dizer que fui o primeiro professor da Universidade de Cidade. Deu a primeira aula. Acho que isso é uma glória muito grande para mim, por isso me alimenta muito o coração poder estar aqui, no meio de vocês, no meio dessa família amiga, porque para mim vocês não foram discípulos, não foram, por dizer, alunos, vocês foram para mim discípulos, como eu não fui para vocês professor, eu fui mestre. Porque para o professor, a diferença do professor e do mestre é que um primeiro ama, depois ensina. Foi o caminho que eu cheguei, porque foi graças a Deus, a este amor profundo que eu tenho à mocidade, que fez com que eu pudesse estar hoje aqui, comemorando com tanta alegria com vocês, os 60 anos desta admirável Escola de Serviço Social. Muito agradecido. Convidamos o professor José Ivonildo do Rego, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para seu pronunciamento. Reverendíssimo Donivaldo Monte, bispo emérito da Arquidiocese de Natal e homenageado hoje. Professora Maria Arlete Duarte de Araújo, diretora do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Professora Ilza Leão de Araújo, pró-reitora de extensão da nossa universidade, aqui representando os demais diretores. Ao cumprimentar a professora Ilza, eu quero cumprimentar também as outras assistentes sociais da minha equipe, a professora Maria Pepita e a professora Lúcia Santos. Elas três formam exatamente um grupo oriundo da Escola de Serviço Social e que participa da nossa equipe, com toda a honra. Quero cumprimentar a minha amiga Maria das Dores Costa. Eu gosto mais de Dorinha. Eu também, né? É muito pesado. Exatamente. A professora Maria Dalva Horácio da Costa, que é chefe do Departamento de Serviço Social. E quero parabenizar também pelo seu aniversário. A Dalva nasceu, teve a feliz coincidência de nascer
exatamente na data de criação do curso de serviço social, né? Professor Fernando Gomes Teixeira, que é o vice-coordenador do curso, uma presença masculina aí nesse universo rico, feminino da área de serviço social. A estudante Maria Shirley Jorge de Souza, que é representante do Centro Acadêmico. Quero também cumprimentar a minha amiga e secretária municipal de educação, a professora Justina Iva, em cujo nome eu quero cumprimentar cada um dos ex-diretores, ex-chefes de departamentos e ex-coordenadores do curso de serviço social. Os nossos cumprimentos ao professor Cabral, nosso pró-reitor de graduação, ao professor Marciano Furukawa, nosso secretário de assistência de apoio ao estudante, da Secretaria de Assuntos Estudantis. Quero cumprimentar cada um dos dirigentes, colegas professores, alunos, ex-alunos do curso de serviço social, cuja presença de todos nos honra muito aqui. Quero cumprimentar também aos servidores técnico-administrativos que ao longo da história têm servido ao curso de serviço social, e a todos aqueles que atualmente também fazem o curso de serviço social, os seus professores, os seus funcionários e os seus estudantes. Quero cumprimentar também o meu caro amigo Cláudio Emereciano, ex-pró-reitor de extensão da nossa universidade, professor do nosso departamento de Ciências Sociais. O professor Cláudio Emereciano está representando aqui o ex-ministro Aloysio Alves e ex-governador, que é um dos homenageados, um dos 3 homenageados deste nosso evento hoje de comemoração dos 60 anos do curso de serviço social. E o professor Cláudio Emereciano será o portador do diploma e da homenagem que hoje nós prestamos ao ex-ministro. O escritor cearense Gustavo Barroso, que foi membro da Academia Brasileira de Letras e é uma autoridade em heráldica, de fato foi ele que confeccionou o selo brasão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, depois federalizada. Escreveu ele a seguinte divisa em latim: receba para dar. Esta frase não simboliza apenas o sentimento comum de todos aqueles que vêm construindo a UFRN ao longo de sua história. Ela simboliza a própria história da instituição, que em sua origem recebeu faculdades e cursos já criados para fazer deles ponta de lança de uma universidade que abriga hoje nada menos do que 27 mil alunos, sendo 20 mil deles apenas nos cursos de graduação. O atual curso de serviço social da UFRN é um exemplo concreto da boa vontade recíproca em que se encontra na mensagem do nosso escudo. Sua origem remonta ao ano de 1945, quando em sessão solene realizada a 2 de junho, na sede da Confederação Católica de Natal, é fundada a Escola de Serviço Social de Natal. Ressalte-se o papel desempenhado na criação da escola, já muito bem ressaltado aqui anteriormente, por Dom Nivaldo Monte, bispo emérito da Arquidiocese de Natal, então Padre Nivaldo Monte, assistente eclesiástico da Juventude Feminina Católica de Natal, bem como pelo ex-ministro Aloysio Alves, então jornalista já atuante e preocupado com as causas sociais em nossa cidade e em nosso estado. Agregada à então Universidade do Rio Grande do Norte, desde a fundação da nossa instituição, em 1958, a Escola de Serviço Social, que depois se transforma em departamento e curso respectivo, cresceu para melhor servir, tornando possível, com o atual curso de serviço social, e aí é bom ressaltar, não só o curso de graduação, hoje nós temos um curso de mestrado, exatamente dentro do contexto do Departamento de Serviço Social. A realização a cada ano do sonho de 80 jovens norte-riograndenses que o procuram em busca da formação que lhes permitirá ingressar no mercado de trabalho, exercendo a profissão que escolheram,
atuando na administração dos serviços sociais, na elaboração de projetos, diagnósticos e pesquisas na área de serviço social, no planejamento social e nos mais diversos trabalhos comunitários. Quero endossar, portanto, fazendo-as também minhas, as justas homenagens que o Departamento e o curso de Serviço Social da nossa UFRN prestam nesta solenidade, não somente aos fundadores da Escola de Serviço Social, Donivaldo Monte e Aloysio Alves, mas também à professora Maria das Dores Costas, o Dorinha, que tanto contribuiu para a evolução do curso de Serviço Social, a todos os ex-dirigentes do Departamento de Serviço Social e aos ex-coordenadores do curso, bem como a todos os professores e servidores técnico-administrativos, a eles ligados. A universidade é uma obra coletiva e em permanente construção, renovada diariamente através do trabalho de milhares de professores, funcionários e alunos. No contexto de uma universidade que comemora 45 anos de sua federalização, os 60 anos de um dos seus cursos representam um motivo de orgulho e de justa comemoração para todos nós. Estão de parabéns, portanto, não só os que fazem o Departamento de Serviço Social e a Universidade, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas todos os que fizeram a instituição ao longo do tempo. Somos uma universidade jovem, até porque, em nosso país, a universidade é uma instituição de aparecimento tardio. A universidade brasileira data do início do século passado, do século XX, enquanto outros países da América já contavam com universidades desde o século XVI. No Rio Grande do Norte, a instituição somente chega após a primeira metade do século. Ninguém, em sã consciência, poderá negar a alteração da fisionomia socioeconômica, artística e cultural do nosso Estado após o advento da UFRN. A dependência técnica de outros centros progressivamente se esgarça, favorecendo os empreendimentos locais e a permanência dos investimentos. Hoje, a UFRN encontra-se presente em cada passo da ação pública e privada do Estado, de modo a podermos dizer, sem risco de erro, que ela é a instituição mais objetivamente ligada ao desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Se não possuímos a rigor uma tradição universitária, ela não nos impossibilitou de atingirmos a maturidade acadêmica, fundamental para que a universidade funcione de modo eficiente, cumprindo a contento a sua missão institucional. Os esforços de toda a equipe, que tem o privilégio de coordenar, e como já frisei bem anteriormente, da qual fazem parte 3 professoras oriundas do curso de Serviço Social. Esta nossa equipe à frente da Pró-Reitoria, ela dirige-se no sentido de propiciar a todos os nossos cursos as condições necessárias para a obtenção e a manutenção de índices de qualidade acadêmica compatíveis com a das melhores universidades brasileiras. Não é segredo para ninguém que as dificuldades são muitas, sobretudo porque convivemos com uma realidade orçamentária que não acompanhou o crescimento da instituição. Apesar das dificuldades, a UFRN vem conseguindo titular seus professores e melhorar as instalações físicas dos seus cursos, com o objetivo de proporcionar a professores e alunos e servidores técnico-administrativos melhores condições de trabalho e de ensino. Em tempo de adversidades de toda a ordem, somente o trabalho corajoso e abnegado, a firme disposição de vencer os desafios e os esforços concentrados em prol de um objetivo comum poderão fazer com que a UFRN dê continuidade ao seu processo de crescimento e de expansão. Mais do que externar as saudações habituais, gostaria, portanto,
de convocar todos os professores e funcionários do Departamento de Serviço Social, bem como todos os alunos do curso, para que façam das comemorações de hoje motivo de congraçamento e de união, no intuito de que nossa vontade de crescer jamais se arrefeça. Por fim, quero parabenizar as importantes manifestações que nós tivemos aqui, da professora Ilza, da professora Dorinha, de Dom Nivaldo e da professora Arlete. E quero saudar a palestrante desta manhã, a professora Marilda Vilela Yamamoto, cujas palavras, tenho certeza, irão abrilhantar ainda mais esta solenidade. Eu gostaria de antes de finalizar, chamar aqui o professor Cláudio Emereciano para receber o diploma e as homenagens prestadas ao ex-ministro e ex-governador Aloysio Alves. Em seu nome aqui receber as homenagens. Eu gostaria de terminar minhas palavras com uma lembrança muito bem feita de Dorinha, também de prestar uma homenagem ao professor Dr. Otto Guerra, que foi ex-vice-reitor da nossa universidade e fundador e um dos primeiros professores do curso de Serviço Social. Bom, muito obrigado a todos vocês, que tenham um bom dia. Em 2 de junho de 1945, foi fundada oficialmente a Escola de Serviço Social de Natal. Em 2 de junho de 2005, nós estamos comemorando os 60 anos do curso de Serviço Social no Rio Grande do Norte, que começa com a Escola de Serviço Social, fundada em 45, e é reconhecido como curso de nível superior em 56, e em 58 é agregado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E em 1969, este curso foi federalizado e nós passamos a fazer parte da UFRN. Então, 60 anos, né, de história no Rio Grande do Norte, não apenas de ser um curso que contribuiu para a formação da própria UFRN, tendo em vista que nós fomos o primeiro curso de nível superior do Rio Grande do Norte, a importância do serviço social, não apenas na época da sua fundação, na nossa sociedade, que em 1945 as determinações sociais, as questões sociais, políticas e econômicas que determinaram a necessidade que a igreja percebesse que ela sozinha não poderia dar conta das questões sociais, dos problemas sociais que se originaram, que se agravaram durante a guerra, e que no Rio Grande do Norte também teve um outro fenômeno que, além da guerra, a seca, nós tínhamos 3.000 flagelados em Natal, prostituição, né? Nós em plena guerra tínhamos os filhos da guerra, prostitutas já em Natal, numa dimensão impensável para aquela época. E aí a igreja, que até então vinha muito voltada para seus problemas internos, um segmento para aquela época progressista, se preocupa com os problemas sociais, conforme o depoimento do
Donivaldo Monte, tinha dois segmentos na igreja, um que se preocupava mais internamente e o outro que começava a avançar no sentido de pensar as questões sociais do seu tempo. E aí, nesse sentido, nessa conjuntura crítica em 1945, se reuniram alguns personagens da política local e também o então jornalista Aloysio Alves, e tentaram dar respostas, dentro das suas condições objetivas da época, mas chegaram à conclusão de que precisava de o Estado assumir as questões, responder às questões sociais daquela conjuntura, e para o Estado responder ele precisaria de profissionais preparados, especializados para lidar com a questão social. E aí foi nesse sentido que surge a Escola de Serviço Social. Mas mais importante do que ela ter surgido é o processo de sua construção ao longo de 6 décadas. Logo, já nos anos 60, o próprio movimento de federalização da escola, ele também revela um outro movimento interno, já de aprofundamento teórico da profissão, que foi o movimento de renovação do serviço social, que se questionou como uma profissão afeta e muito ligada a uma linha de pensamento muito vinculada à concepção da igreja de abordagem dos problemas sociais. E aí o serviço social nos anos 70 passa a se questionar e a construir um projeto ético-político, buscando vincular o seu trabalho aos interesses da classe trabalhadora. E consolida esse projeto ético-político nos anos 80, formulando, inclusive, revisando o currículo. Nos anos 80 nós fizemos a revisão, inclusive o Rio Grande do Norte teve uma participação expressiva a nível nacional, construindo, através da Associação Brasileira de Ensino e Serviço Social, novas diretrizes curriculares, onde em Natal, a Escola de Natal, no caso o curso de Serviço Social da UFRN, na época, à frente da direção da escola, já no caso do departamento, chefe do departamento era Justina Iva, que foi presidente da Associação Brasileira de Ensino e Serviço Social. Nessa conjuntura, Natal teve uma grande expressão nacional, sediou, inclusive, um encontro nacional de pesquisadores em serviço social e de ensino em serviço social, e revisou o currículo, revisou as suas bases científicas de produção do conhecimento, e hoje, o que nós temos hoje em termos de profissão, devemos muito àquele momento dos anos 80, onde houve essa revisão curricular. Já fizemos outra revisão curricular, então nós completamos 60 anos com várias revisões curriculares, mas com o norte dos anos 70 e 80 para cá, que é o norte de construir e consolidar um projeto ético-político da profissão vinculado aos interesses da classe trabalhadora, buscando dar respostas vinculadas aos movimentos sociais, respostas vinculadas ao fortalecimento da organização de segmentos mais expoliados da sociedade, da classe operária, da classe trabalhadora e, particularmente, nos anos 90, que acrescenta novos elementos, a discussão da democracia no serviço social, ampliando inclusive seus horizontes, na luta pela implementação de conselhos de políticas sociais e de ampliação das possibilidades de organização para além do movimento sindical, do movimento tradicionalmente reconhecido nos anos 80 e nos anos 70. Nos anos 90 você incorpora novos processos de participação, afetos inclusive a algumas prerrogativas conferidas pela Constituição de 88, que ampliou as possibilidades de participação e de democracia direta. E aí o serviço social, aos 60 anos, nós consideramos que construiu um amadurecimento nesse sentido de fortalecer os seus vínculos com os movimentos populares, com o projeto ético-político de mudança, de transformação da sociedade para uma sociedade mais igualitária, na perspectiva de extinção das classes sociais, porque nós temos clareza de que enquanto houver a sociedade de classes, você vai ter pobreza, exclusão, repressão e todas as mazelas que a sociedade capitalista impõe à atual civilização.